Você está procurando um emprego no Canadá como solução para sua imigração? Assista esse vídeo e entenda um pouco mais sobre esse assunto. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais uma entrevista da semana. E essa semana eu conversei com a Juliana, que trabalha numa empresa de RH. Nós conversamos sobre os trabalhos entry-level, os trabalhos de entrada, de chão de fábrica. Se você está procurando um emprego e pensa que essa é a solução para a sua imigração, assista essa entrevista para você entender um pouco mais desse assunto. E se você gostar, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você vai ficar por dentro dos outros vídeos que virão pela frente. Vamos à entrevista? E a entrevista de hoje é sobre empregos de entrada, os famosos entry-level jobs. E eu hoje vou conversar com a Juliana, que mora em Ontário e trabalha de uma agência de empregos. Juliana, muito obrigado por você tirar esse tempo. Eu sei que você está dedicando um tempo para essa entrevista que você poderia estar dedicando para suas filhas, e eu agradeço muito você tirar esse tempo para falar conosco. Você pode se apresentar para quem está assistindo? Tá, imagina, Clever, o prazer é meu, porque eu acho que poder passar a minha experiência para várias pessoas, conversar aqui um pouco, vai ajudar muita gente, esse é sempre meu intuito. Então, eu sou colombiana, vocês vão perceber um pouco pelo sotaque, mas eu morei 13 anos no Brasil. Eu me formei como engenheira na Colômbia, mas fiz intercâmbio no Brasil, então aí foi por isso que que fui parar no Brasil, né, fazer intercâmbio da faculdade, mas a minha graduação é da Colômbia, eu sou engenheira de produção. Trabalhei um tempo na área, morando no Brasil, e depois trabalhei em consultoria. Eu trabalhava em consultoria para ajudar os estrangeiros que iam morar no Brasil, mas era um pouco diferente o que eu faço agora, porque os nossos contratos eram com as empresas multinacionais que queriam uma, assim, por exemplo, um cliente era a Volkswagen, então ele precisava levar alguns alemães para trabalhar no Brasil. Aí a empresa que eu trabalhava ajudava com todo o processo de visto, documentos, procurar moradia. Então fiz isso durante 7 anos no Brasil e estou no Canadá há 5 meses. Vim para o Canadá como estudante. Tenho 2 filhas, sou casada com um brasileiro e desde 2014, mais ou menos, o meu marido e eu estávamos com vontade de sair do Brasil. Aí, quando a segunda filha nasceu, a vontade ficou mais forte e foi todo um plano de 3 anos para conseguir vir para o Canadá. Então, eu estou como estudante internacional e o meu marido tem um trabalho, work permit, e as minhas filhas têm direito à escola aqui no Canadá. Eu quero aproveitar essa informação que você já deu e quero falar com o pessoal que está começando agora a pensar na imigração e eles querem, para ontem, conseguir o visto. Gente, leva tempo, você tem que amadurecer a ideia, você tem que estudar os processos, tanto o Express Entry como os processos provinciais. Leva tempo depois que você submete os papéis para a avaliação do governo, e isso pode levar de 1 ano a 3 anos. Então, não se desesperem quando vocês virem esses prazos. Pensem em longo prazo, pensem, eu vou começar o Plano Canadá agora, vou aperfeiçoar o meu inglês, vou economizar dinheiro, e daqui a 3 anos, quando sair o visto, aí eu vou. Exato. O nosso caso foi assim, Cleuber, na real, a gente queria o caminho mais fácil, né, o Express Entry, então a gente já falava inglês, então isso era parte da pontuação que a gente ajudava. A nossa formação, meu marido também é engenheiro, mas a gente não conseguiu
o Express Entry, então o nosso plano B era vir como estudante. E como é um pouco mais caro, precisa de mais dinheiro, então foi um planejamento familiar de 3 anos de economia, de a gente parar de gastar muito no Brasil, de comprar muita coisa que queria para economizar, para poder fazer esse sonho virar realidade. Então, não foi de um dia para outro, não. Demorou É, 3 anos. eu creio que as palavras-chave para quem quer tá começando agora a pensar na imigração são paciência e perseverança. Você concorda? Exato. Exato. É isso, é paciência, dedicação, é perseverança, é muita organização. Você precisa se organizar muito financeiramente para poder vir, para poder ter, pelo menos para os primeiros meses, você conseguir se manter aqui no Canadá. Aqui emprego não falta, aqui estando no Canadá, você, para falar a verdade, quando a gente chegou, eu tive que fazer quarentena, o meu marido não teve que fazer quarentena porque ele já estava totalmente vacinado, mas 2 dias depois ele já começou a trabalhar. Então, foi muito rápido aqui. Emprego não falta, mas precisa se organizar financeiramente para poder pagar as contas nos primeiros tempos. Mesmo já começando a ganhar em dólar canadense, quando é só uma pessoa que está trabalhando, e no meu caso, que a faculdade é cara, então precisa ter uma reserva no Brasil também. Não foi tudo, já começou a trabalhar e já começou a poder pagar tudo 100%. Exige muito planejamento e disciplina para economizar o dinheiro. Exato. Quais foram, então, Juliana, os maiores desafios que vocês enfrentaram? Vocês chegaram aí no auge da pandemia, né? 5 meses atrás, eu acho que a gente estava na terceira onda, né? Já tinha passado um pouco, já tinha liberado a entrada para os estudantes internacionais, como a grande maioria das pessoas já estavam com a segunda vacina, então as restrições de entrada já tinham diminuído um pouco. Tivemos essa sorte que pelo menos meu marido não teve que fazer quarentena, então isso ajudou bastante, porque ele ia no supermercado, fazia as compras, a gente ficou no Airbnb. A gente, como eu mencionei, temos 2 filhas pequenas, então elas com aquele negócio, vou para o Canadá, Canadá e ficar fechadas ia ser muito chato, então ele ficava saindo com elas, é, ele ficava fazendo alguns programas com ela até eu passar os 14 dias para eu começar a sair e começar no desafio de procurar casa. Então, falando assim um pouco dos desafios, já quando a gente entra no Canadá, já quando a gente está aqui, para a gente o primeiro desafio foi achar casa, porque ninguém nos conhece, ninguém sabe se a gente vai pagar ou não vai pagar o seguinte mês, a gente não tem referências, a gente não tem o credit score, então isso foi um grande desafio para a gente. Eu acho que na pandemia isso talvez dificulta um pouco, porque teve muitas pessoas que ficaram desempregadas, não conseguiam pagar o aluguel, e o governo protegeu essas pessoas. Eles não iam mandar para a rua essas pessoas porque estávamos no meio de uma pandemia, mas os proprietários queriam receber o seu dinheiro. Então, eles começaram a ficar bem mais exigentes na hora de alugar a sua propriedade. Então, aqui, por lei, os proprietários normalmente pedem o primeiro aluguel e o último, mas a gente teve casos que queriam pedir 6, queriam pedir o ano completo. Então, por isso que eu falo, mesmo que o meu marido começou a trabalhar 2 dias depois de estar aqui, a gente tinha que ter uma boa reserva para poder pagar alguns meses por antecipado da moradia. Então, foi um desafio, porque comparado com o Brasil, que eu trabalhava um pouco com isso, eu mostrava entre apartamentos e casas, dependendo do que o meu cliente queria, eu podia chegar até mostrar 30 opções. Aqui não, aqui eu escolhia 10, 15 e o corretor me falava, não, Juliana, só 5 querem te alugar. Tipo, querem te mostrar para talvez ouvir a proposta e você
e aceitarem a tua proposta. Tem outros que já de cara não querem alugar para estrangeiro, não querem alugar para estudante internacional. Então, isso foi o maior desafio para a gente quando chegou. E o segundo que eu posso falar é com relação ao daycare, porque eu tenho uma filha de 5 anos, que ela já estava apta, porque a partir dos 4 anos pode entrar na escola, e eu achava que chegando aqui eu ia achar um daycare para minha filha de 3 anos no dia seguinte. E não, você tem que entrar numa lista de espera. Quando eu fui ligar para ver aonde que estava essa lista de espera, falaram que eu era o número 100 na lista, então que era melhor eu procurar em áreas um pouco mais longe da minha casa. A gente não tinha carro na época, quando chegou o transporte de ônibus aqui nessa cidade, que é Kitchener, transporte público é complicado, então para a gente não tinha essa opção. Então, foi bem difícil, porque a gente acha que vai ser que nem no Brasil, você vai, olha, escolhe e pronto, não. Aqui tem muita falta de daycare, então esse foi outro desafio bem grande, porque eu tinha que estudar, o meu marido trabalhar, então tanto que ele parou de trabalhar na época, porque a faculdade é puxada com trabalhos, com aulas, com provas. Então, a minha filha ficava aqui em casa assistindo TV e isso quebrava o coração da gente. Então, ele parou um tempo de trabalhar para dar mais atenção para ela, até a gente conseguir achar uma daycare. É a primeira vez que eu entrevisto alguém que cita esses dois pontos, agrega bastante. Muito Uhum, obrigado por citar isso daí. E você participa do grupo, de um grupo que eu sei, né, que nós participamos do mesmo grupo de brasileiros uhum. no Canadá, e você regularmente publica vagas de emprego, que são os chamados entry-level jobs, os empregos mais baixos, né, os empregos de entrada. Você trabalha numa agência de recrutamento? Como é que é isso? Isso, Kleber. Eu, como estudante internacional, eu só posso trabalhar 20 horas por dia. Então, eu falo que foi tipo, uma benção de Deus esse emprego para mim, porque eu realmente não estava muito procurando, porque é difícil com os horários da faculdade, com as crianças, com os horários da escola, achar um emprego part-time. Não é tão simples assim. Para os estudantes internacionais que temos essa possibilidade de trabalhar part-time, é um pouco complicado. Esse pode ser um outro desafio que eu posso mencionar como estudante internacional, porque os únicos horários, muitas vezes, que você tem disponíveis vai ser à noite, em restaurante, em Tim Hortons, em McDonald's, coisas assim do tipo. Então, eu no começo não estava procurando, e na real surgiu essa oportunidade de uma amiga que já trabalha aí, então, me chamaram para trabalhar 20 horas por semana numa agência de recrutamento. Então, é uma agência que já está há vários anos aqui no Canadá, e a empresa faz contratos. No momento, o forte da empresa está sendo com contratos de empresas do ramo alimentício. Então, eles precisam, os que são os trabalhadores temporários, e que são para esses general labor, ou esses labor que o senhor mencionava. Então, eu publico essas vagas porque normalmente essas empresas falam, eu preciso 10 pessoas para trabalhar na linha de produção a partir de segunda-feira. Tem algumas que exigem inglês, tem outras que não exigem inglês. Então, isso eu normalmente deixo claro na descrição da vaga, do que a gente está oferecendo, e o que precisa, se precisa inglês, se não precisa, mas o 100% das vagas que eu ofereço as conhecidas como General Labor, de Entry Labor, que é na área de produção da fábrica. Então, muitas vezes é na embalagem, quando sai a caixa com os alimentos, seja salsicha, seja coxinha, seja pizza, então colocar
nas caixas, ou colocar as etiquetas nas caixas, ou muitas vezes manipular os alimentos, separar eles, ver que na linha, a maioria de processos são máquinas que fazem, mas sempre tem que ter a parte humana para controlar que os alimentos estão indo conforme as especificações. E tem outras vagas que é para limpeza das máquinas. Então, esses são normalmente os turnos da noite, para a produção da empresa, então eles precisam de pessoas para fazer a limpeza das máquinas. Então, normalmente são essas duas vagas, mas tudo sempre depende dos contratos que o dono da empresa fechar. Às vezes ele fecha contratos com parte da engenharia, então precisa pedreiro, precisa pessoas para construção, então tudo depende, mas nesse momento o foco dele está sendo com as empresas do ramo alimentício. Como é a demanda? Você tem demanda constante? Você precisa de Sim. gente constante? O tempo inteiro é muito alta a demanda. Temos uma coisa também muito particular aqui, que é muito fácil achar emprego, e tem muitas coisas. Então, se, por exemplo, eu pago para alguém $16 a hora, aqui em Ontário, esse ano o salário mínimo está $15 a hora. Normalmente a gente paga entre 15 e 16, quando precisa inglês vai para 17, vai dependendo, certo? Mas como tem tanto emprego, a gente tem muitos casos que ficam uma semana, 2 semanas, acham um emprego por $1 a mais e mudam, ou um emprego mais perto de casa e mudam. Então, o tempo inteiro a gente está precisando de gente. E aí, Juliana, agora eu queria falar, e esse é o objetivo da entrevista hoje, porque eu tenho certeza que você recebe muito contato de gente procurando emprego. Eu recebo praticamente 5 pessoas por semana, né, pedindo ajuda para vir para cá. E não é desmerecendo ninguém, nenhuma profissão é indigna, né? Mas eu recebo muito pedreiro, muito cozinheiro, açougueiro, perguntando se tem trabalho no Canadá. E eu geralmente falo assim, trabalho não falta, aqui tem muito trabalho. Mas as pessoas imaginam que alguém, uma empresa daqui, vai contratar, né, um pedreiro ou um faxineiro, alguém desses níveis de entrada, estando no Brasil, né? Quando, na verdade, a situação é um pouco mais complexa, né? Você falou que está sempre precisando, mas quem está no Brasil não serve. Você pode explicar isso daí? A maioria de vezes, Cleuber, essas empresas, para esse tipo de trabalhos, contratam agências que nem nós, porque eles sabem que a rotatividade é muito alta, porque o custo para essas empresas de folha de pagamento com pessoas que ficam uma semana, 2 semanas, termina sendo muito alto, porque é muito na mão. Então, essas empresas terminam contratando agências para fazer esse trabalho para eles. Então, eu também tenho, sempre que eu publico, eu estou em vários grupos no Facebook para publicar as vagas. Então, sempre que eu publico uma vaga, o 80% das mensagens que vêm eu estou no Brasil, estou na Colômbia, estou no México, estou no Equador, eu sou açougueiro, eu faço limpeza, me leva, e eu não consigo trazer eles, porque, primeiro, eu sou uma agência, eu não tenho o contato direto da empresa para trazer eles, e as empresas não vão trazer esse tipo de empregados, porque não, porque aqui tem muita gente para fazer. Então, as empresas também, para oferecer uma oferta de emprego, para oferecer uma vaga de emprego para alguém que mora fora, elas têm que cumprir um monte de requisitos. Então, esses requisitos, eles gastam, por dizer assim, eles têm a possibilidade de contratar 5 estrangeiros. Esses 5 estrangeiros, eles contratam
normalmente, e também não é tão fácil assim, é contratar pessoas que já têm experiência como engenheiros ou administradores ou algum cargo mais administrativo. Mas o general labor é mais do que tudo. Somos agências como nós que contratamos e as empresas dificilmente, eu acho que meio que impossível não existe, mas é extremamente difícil que uma empresa mande uma carta para trazer um faxineiro, para trazer alguém para trabalhar na produção de uma fábrica. Isso é extremamente difícil acontecer. Então, o que eu sempre falo também, se a pessoa consegue entrar no Canadá, emprego vai ter. Isso não pode ficar com medo. Será que eu vou achar emprego? Será que emprego nesse tipo de trabalhos você encontra no dia seguinte que você chegar, mas precisa estar no Canadá. E como eu comentei, eu não posso ficar esperando a pessoa vir, então a empresa também não. Então, por isso que as empresas não mandam oferta de emprego para esse tipo de trabalhos, porque a linha de produção não pode parar esperando alguém. Então, eles também não podem prometer para alguém, eu vou te oferecer uma carta e até o visto sair e até tudo isso, porque a linha de produção vai parar. E aqui tem muita gente que está querendo trabalhar. Então, esse tipo de trabalho é somente para quem estiver no Canadá. Pessoal, eu não quero que vocês desistam do Plano Canadá. Não é essa a intenção, nós não queremos aqui Não. desmotivar vocês. O que a gente quer é que você tenha uma real noção do processo, de como funciona, né? Então, o Canadá, ele busca trabalhadores qualificados. E o que ele entende por qualificados? Na sua maioria, por trabalhadores com nível superior, é, nível de faculdade, né? E esses trabalhos que a Juliana acabou de citar, os trabalhos de entrada no mercado, garçom, lavador de prato, essas coisas todas, existe de sobra aqui no Canadá. Quando uma empresa precisa trazer alguém do lado de fora do Canadá, ela precisa provar para o governo que o profissional que ela quer não se encontra dentro do Canadá. E aí é onde ela vai emitir a carta para te trazer. Então, pense você, se você é um açougueiro, um vaqueiro, alguma profissão nesse sentido, pense que aqui, para você, tem outras 20 pessoas na sua frente procurando emprego. E como a Juliana disse, essas vagas elas são de preenchimento imediato. Não dá para a empresa anunciar uma vaga e esperar 8 meses ou um ano até trazer você para cá. Então, você tem que abordar o Plano Canadá de uma maneira diferente. Você tem que pensar em se requalificar ou pensar numa maneira de longo prazo, ouvir estudar, como é o caso da Juliana. Porém, é o caminho mais caro. É o mais Juliana, caro e tem a parte do inglês também, que você tem que ter uma proficiência em inglês para você poder fazer as aulas e para a faculdade poder te aceitar. Então, o meu conselho para alguém que ainda não tenha um curso superior e que queira vir, começa a focar no inglês, tentar pelo menos saber o inglês e ver aonde, em que faculdade conseguiria se matricular para poder começar a estudar. Mas eu não sei que tão fácil, porque realmente é caro como estudante. Então, se vai ir pelo Express Entry por um outro tipo de entrada aqui no Canadá, é sempre pesquisar muito bem quais que são as opções, mas o inglês é necessário. O inglês te dá pontos, o inglês te ajuda. Então, eu acho que essa é uma das primeiras coisas que alguém que quer vir para o Canadá pode começar a fazer, investir no Brasil e estudar inglês. Juliana, e também para quem está lá no Brasil ou na Colômbia, pensando em vir para cá, né?
sempre se fala na tal experiência canadense para o primeiro emprego. Nas suas vagas, nesses trabalhos entry-level, ela também é demandada? O que é a experiência canadense para aqueles que não sabem e como é que funciona? Não, para essas vagas, nunca a gente precisa que a pessoa tenha experiência. Então, eles vão ser treinados na área, eles vão chegar o primeiro dia na empresa, vão passar o treinamento do que tem que fazer, tudo. Então, não, nas vagas que eu ofereço, não precisa ter experiência. Mas a experiência canadense é extremamente importante para você conseguir um emprego melhor. E a gente fala por experiência própria, o meu marido é engenheiro, trabalhou 13 anos numa automobilística, e ele achava que já ia chegar e aí já ia ter emprego numa automobilística também no dia seguinte, e ele todos os dias da vida me fala, essa experiência canadense realmente é importante. E realmente é importante porque o canadense gosta de saber que você trabalhou aqui, eles gostam de, por incrível que pareça, eles gostam de ter referências, eles pedem referências, se você autoriza, eles vão ligar para o teu outro chefe para perguntar como que você foi. Então, para eles, a experiência canadense realmente é muito importante. E, e o que eu falo, assim, o importante é chegar e começar a trabalhar, no que for, porque mas eu vou ser faxineiro, como que eu vou pôr que eu sou faxineiro no meu currículo? Mas você, como faxineiro, você aprende muitas coisas, os chamados skills que você aprende, que podem ser totalmente diferentes. Não, assim, a vaga para que você está aplicando é totalmente diferente a faxineiro, porque você não vai vir para ser faxineiro sempre, mas você aprende um monte de coisas sendo faxineiro que você pode colocar no teu currículo de que você aprendeu isso aqui ou soube lidar com isso, e isso vai te dando a parte do conhecimento, ele vai melhorando o teu currículo com a experiência canadense. Então, o meu marido começou nesses empregos. Ele é engenheiro, mas ele começou lavando máquinas, ele começou em linhas de produção de alimentos também, depois foi para uma outra empresa de reformas. Então, mas de tudo, de todos esses empregos, ele aprende alguma coisa e ele vai colocando aos poucos no currículo e a experiência canadense. Então, realmente, a gente no começo duvidava um pouco, falava, pelos 13 anos que ele tem de experiência no Brasil, vai ser muito fácil achar emprego aqui. Não é tão fácil assim. Eles realmente eles se importam com ter referências e com saber que você tem experiência trabalhando no Canadá. Além dessa dica da experiência canadense, que outras dicas você pode dar para quem está lá no Brasil ou na Colômbia e está planejando vir para cá? O que ele já pode começar a preparar psicologicamente ou praticamente para que ele chegue É, aqui e consiga um emprego? essa parte de network também é realmente muito importante. Você falar para todo mundo que você está procurando emprego, para o vizinho, para o pai do amigo do amiguinho da escola, porque sempre tem alguém que sabe se estão contratando na empresa ou não. Então, fazer esse network realmente é bem importante, desde o Canadá mesmo, perdão, desde o Brasil, você ir olhando as empresas que você gostaria de trabalhar, você ir seguindo a empresa, vendo as publicações, vendo. Eu não vou falar para vocês que não vale a pena se candidatar. Eu acho que vocês podem se candidatar nas vagas que vocês acreditam que vão ser do seu perfil, porque para mim não existem impossíveis, mas não é uma coisa assim tão garantida de que vão te ligar desde o Brasil para vir trabalhar, desde estando no Brasil para vir trabalhar. Mas chegando aqui, assim, que dica que eu dou? Primeiro, começar a se preparar para o inglês, realmente muito importante. Segundo, essa organização financeira,
vocês realmente se organizar financeiramente, ter uma boa economia para na hora de vir, para pelo menos os primeiros meses, e olhar realmente muito bem no site, e assessorar muito bem quais que são as possibilidades de vocês virem, qual que seria o caminho que conseguiria trazer vocês, se vai ser o Express Entry, se vai ser por província, se realmente depois de esgotar essas opções é como estudantes, então realmente economizar, porque a faculdade é cara, e como eu mencionei, por mais que os dois agora estamos trabalhando aqui, a faculdade é cara, então a gente tem tido que trazer dinheiro do Brasil para pagar a faculdade, mas é sempre, nunca parar de sonhar, sempre ficar de olho no que gostaria de trabalhar, e chegando aqui no Canadá, o que eu falo é, trabalhe no que você, assim, muita gente fala, eu vou chegar, mas eu não vou trabalhar nesse tipo de empregos. Aí eu realmente falo que vai ser difícil sobreviver, tem que ter muito dinheiro para sobreviver sem trabalhar nesse tipo de empregos, porque é o primeiro que tem. Mas como eu falo, toda a experiência aqui no Canadá conta, tudo que você faz vai te dar você vai aprender alguma coisa que você vai poder colocar no teu currículo. E estando aqui é isso, acompanhar os sites, tem agências que recrutam, tem várias agências que recrutam como terceiro, ou headhunters que te ajudam a entrar diretamente direto na empresa. Então, eu acho que esses contatos são importantes manter, porque eu fico sabendo de várias vagas. Então, tem muitas pessoas que me falam, eu vou para Ontário. Aí eu falo, tá, eu tenho empregos em Kitchener, em Cambridge, em Hamilton, em Mississauga, em Brampton. Então, eu falo para eles mais ou menos as cidades que eu tenho, e que chegando aqui, se eles me procurarem, para a maioria de pessoas, eu consigo colocar eles em um emprego. Então, fazer esse contato com agências, tem agências muito específicas para cada ramo. Então, se, por exemplo, vocês no Brasil são da área de construção, tentar procurar uma agência que tenha mais contratos com as empresas de construção, porque talvez você consiga entrar mais rápido. E eu acredito que, estando dentro de uma boa empresa, ficar acompanhando as vagas que surgem para cargos mais administrativos, já estando dentro da empresa, a empresa te conhecendo, vendo que você é responsável, que você é trabalhador, é fácil de crescer dentro das empresas. Julie, eu tenho certeza que você deve receber gente que está aqui a turismo e procura trabalho, o que é um erro, enfim. Quais são os erros que você vê as pessoas cometerem na hora de procurar um emprego? Não sei, eu acho que os erros das pessoas quando chegam aqui, na real, é mais que tudo, o principal erro é você querer trabalhar no mesmo nível que você estava no Brasil. Eu acho que quando você decide vir para o Canadá, você decide começar do zero. E começar do zero é começar do zero. Então, tem pessoas que vêm com coisas muito mais certas, tem outras pessoas que vêm realmente do zero, mas para mim, esse é um dos erros que eu vejo, que as pessoas não querem baixar um pouco o nível e querem já de cara achar um emprego na área. Então, como eu já falei mais de uma vez, não é uma coisa impossível, mas é difícil de acontecer. Então, eu, eu inicialmente falaria, venha disposto a fazer o que for, venha disposto a trabalhar no que tiver, que não vai ficar a vida inteira aí. Aqui o crescimento também é rápido. Assim, se você é um bom trabalhador, se você tem seu estudo no Brasil ou no seu país, se você fala inglês, é bem fácil você depois conseguir um emprego na sua área. Qual pergunta que eu deveria ter feito e que eu não fiz? O que é que a gente poderia falar mais para quem está assistindo?
Kleber, eu acho que foi tudo. Deixa eu ver que outra. Não, eu acho que o que eu já mencionei, que eu acho que ajuda pessoas para se organizar, é saber quanto que é o salário mínimo da província e contar com que mais ou menos nos 3 primeiros meses é isso que você vai ganhar, do salário mínimo a $1 a mais, por dizer, é mais ou menos o que eu vejo. Então, no começo, eu lembro que quando a gente começou com o plano, a gente até achava que ia ganhar mais do que o salário mínimo, porque a gente tem experiência, porque a gente fala inglês, porque a gente. E não é bem assim. Então, e eu vejo assim por pessoas que me procuram, mas eu falo inglês, vai me pagar só 15, vai me pagar só 16? Sim, porque nessa fábrica elas não estão valorizando o inglês. Então, é realmente importante o inglês, mas é importante, como eu falo, baixar um pouco a cabeça e saber, principalmente nos primeiros 3 meses, você vai ganhar o salário mínimo ou só um pouquinho a mais e você fazer seu orçamento com esse salário. Então, dependendo da província para que você for, eu acho importante realmente ter clara essa informação e contar com que você vai receber o salário mínimo da província. Juliana, eu quero te agradecer por você, né, mais uma vez, tirar tempo aí para compartilhar a sua experiência e esse conhecimento, né, que só quem está no ramo é que sabe, né? E eu espero mesmo que isso, a sua experiência possa servir para ajudar muita gente que está planejando vir para cá. Isso, para se programar e saber que não é impossível vir, mas que requer de um bom planejamento, de uma boa organização, e que realmente os trabalhos que são mais operativos precisa estar aqui para começar a fazer. Não vai ser tão fácil assim receber uma oferta de emprego para te trazer. Ok, muito obrigado e Imagina, eu que vamos ver como é que agradeço. vai repercutir. Tá ótimo, então, Kleber. Até mais. Até. Tchau. E é isso aí. Eu espero que você não tenha se desanimado, se desiludido de vir para o Canadá. Não é essa a nossa intenção, nem não é minha e não é da Juliana, de te desmotivar. Pelo contrário, é só para você reanalisar o seu plano e fazer um plano consistente, um plano melhor. Infelizmente, vagas de chão de fábrica, elas não vão te dar a oportunidade de uma job offer no Canadá. Se você não assistiu, assista a entrevista que eu fiz sobre job offer para quem está no Brasil. Veja aqui na descrição desse vídeo que eu vou colocar o link lá. Não deixe de se inscrever no canal para você receber o aviso dos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.